Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 23 de março. O plenário do Supremo já tem maioria de votos para validar lei que permite a prestação do serviço de transporte coletivo de passageiros interestadual e internacional sem necessidade de licitação. Esse é um dos destaques de hoje e você também acompanha nesta edição. Supremo valida a lei do Rio Grande do Sul que permite o remanejamento de recursos de um fundo previdenciário para outro. STF derruba a incidência de ICMS em operações de combustíveis na Zona Franca de Manaus. E ainda, Justiça determina que a Universidade Federal confirme matrícula de estudante carente que passou para o curso de medicina na vaga de cotista. Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal derrubou a incidência de ICMS em operações de venda de etanol e biodiesel por distribuidoras localizadas na Zona Franca de Manaus. Na ação apresentada à Corte, o Partido Democrático Trabalhista questionou o trecho de convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que previa a tributação, apontando que a regra criaria um tratamento desigual entre as distribuidoras em razão da sua localização geográfica. Prevaleceu no julgamento o voto do ministro Dias Toffoli, para quem a regra do convênio reduz os benefícios fiscais concedidos para a região. O ministro afirmou que, para efeitos fiscais, a exportação de mercadorias de origem nacional para a Zona Franca ou sua reexportação para o estrangeiro equivale à exportação para o exterior. E que, de acordo com a Constituição Federal, as operações que destinem mercadorias para fora do país são imunes ao ICMS. O plenário do Supremo Tribunal Federal já tem maioria de votos para validar a lei que permite a prestação do serviço de transporte coletivo de passageiros interestadual e internacional sem necessidade de licitação. As informações com a repórter Marta Ferreira. A discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio de duas ações. Uma proposta pela Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros e a outra pelo Procurador-Geral da República. Ambas questionam o modelo de contratação previsto na Lei 12.996 de 2014, que permite a oferta de serviços de transporte coletivo de passageiros interestadual e internacional sem prévia licitação, apenas por autorização simples. O tema foi levado para julgamento do plenário. O relator é o ministro Luiz Fux. Para ele, a Constituição Federal prevê a possibilidade de o Estado autorizar sem licitação a prestação de serviços pelo setor privado em atividades que podem ser compartilhadas entre diversas empresas. No caso do transporte rodoviário de passageiros, a escolha de mais de uma empresa pode melhorar a qualidade do serviço. Assim, ele votou pela validade dos dispositivos questionados. Depreende-se dos novos dados apresentados pelo Ministério da Infraestrutura que a abertura de mercado promovida no TRIP, com liberdade de entrada, de saída e de preço, tem promovido o aumento do acesso ao serviço pela população. Há aumento do número de empresas e mercados já atendidos pelo serviço, mas, sobretudo, há abertura de novos mercados, especialmente em municípios de menor população absoluta, quanto pelo conhecimento parcial e na parte conhecida pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade, que teve como cerne central exatamente essa questão da autorização. Seguiram o entendimento do relator os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. De modo que, se você tem um bem escasso, que é uma única obra ou um único serviço, e muitos interessados, você tem que necessariamente licitar para assegurar isonomia e obter a melhor proposta. A lógica é diferente, no entanto, presidente, quando não existe um bem escasso, quando a lógica é quanto mais melhor. E aí é um pouco na área de saúde. Se alguém quiser construir um hospital, precisa fazer licitação. Se construir 1, 2, 5, 10, 20 em regime de concorrência, é muito melhor para a prestação de saúde pública. O mesmo vale para escolas. De modo que há serviços públicos
em que não se aplica a lógica da licitação, na minha visão, porque você não está oferecendo um bem escasso para pessoas que vão disputar. Aqui você está oferecendo uma necessidade e que, se você tiver não uma, mas 2, 3, 4, 5 empresas explorando o transporte internacional, melhor. Você vai ter concorrência. A divergência foi aberta pelo ministro Edson Fachin, que entende que transporte rodoviário interestadual de passageiros é um serviço público e, por isso, exige licitação prévia. Essas normas, em meu modo de ver, contrariam os preceitos constitucionais mencionados e também o que eu entendo ser, pelo menos até hoje, o entendimento desse Supremo Tribunal Federal. Eis que, ao fim e ao cabo, o que se estaria a permitir é que empresas privadas explorem serviços de transporte coletivo interestadual e internacional de passageiros sem prévia licitação. O julgamento acabou suspenso, mas já a maioria para entender que é válida a autorização como forma de contratação para o transporte coletivo de passageiros interestadual e internacional sem prévia licitação. Os ministros do Supremo confirmaram a validade da Lei do Rio Grande do Sul, que permite o remanejamento de recursos de um fundo previdenciário para outro. A reportagem é de Viviane Novaes. O Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação no STF contra uma lei complementar de 2020. Ela permite que o Estado do Rio Grande do Sul repasse dinheiro do Fundoprev, Fundo Previdenciário, para o pagamento de aposentadorias e pensões de servidores de outro fundo, o Fundo Financeiro de Repartição Simples. O PT alegou que o Fundoprev funciona sob o regime financeiro de capitalização e que, por isto, o uso de recursos para pagar benefícios que não estão inseridos no fundo seria um desinvestimento. Segundo a relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, a Constituição autoriza os estados e o Distrito Federal a disciplinar os próprios regimes de previdência social. Como os dois fundos do Rio Grande do Sul fazem parte do regime estadual, a ministra entendeu que a lei não viola a regra constitucional que só proíbe o uso de recursos para o pagamento de despesas que não sejam aposentadorias e pensões. Todos os ministros acompanharam o voto da relatora e confirmaram a validade da lei gaúcha. O ministro Edson Fachin, do Supremo, restabeleceu uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que beneficiava aposentados e pensionistas da Petros, o Fundo de Seguridade dos Funcionários da Petrobras. Renato Rosa conta os detalhes. O ponto central da disputa entre aposentados e o Fundo Petros é a divisão de déficits. Aposentados buscam liminares na justiça para ficarem livres desse rateio. O fundo teve a credibilidade abalada por suspeitas de fraudes. Em 2019, o então presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, determinou a suspensão de todas as decisões liminares concedidas em ações coletivas ou individuais em favor dos aposentados e restabeleceu a cobrança integral das contribuições extraordinárias de aposentados e pensionistas. Contra a decisão do STJ foi proposto um mandado de segurança, que acabou sendo negado. Os autores então recorreram ao Supremo. Ao analisar o caso, o ministro Edson Fachin acolheu o pedido e revogou a decisão do STJ. O ministro também destacou: todavia, no caso sob exame, não se constata a atuação da Fundação Petrobras de Seguridade Social, Petros, entidade fechada de previdência complementar privada, em defesa do interesse público, mas de seu próprio interesse, uma vez que o que está em discussão é a contribuição extraordinária, estabelecida no plano de enfrentamento do déficit de suas contas, o que a torna parte ilegítima para a propositura da contracautela. Fachin ainda destacou manifestação do Ministério Público Federal sobre a ilegitimidade do Fundo Petros para requerer suspensão de liminar, mas também porque a medida assumiu o caráter de substituição de eventual recurso cabível das decisões de primeiro grau e dos tribunais regionais federais, que confirmaram as liminares concedidas em favor dos beneficiários dos planos. E no próximo bloco, o TSE confirma inelegibilidade de candidato a deputado estadual nas eleições de 2022. Voltamos já.
A sexta turma do STJ revogou prisão preventiva de mais de 6 anos e comunicou ao Conselho Nacional de Justiça os excessos de prazo em Pernambuco. Rafael Porfírio. O réu é acusado de homicídio qualificado e organização criminosa. Ele teve a prisão temporária convertida em preventiva em 2016. A denúncia foi oferecida em 2017 e a decisão de pronúncia ocorreu em 2018. A defesa entrou com recurso, mas o Tribunal de Justiça de Pernambuco lhe negou o provimento em 2019, em acórdão que transitou em julgado em 2020. Desde então, o réu permanecia preso à espera do julgamento no Tribunal do Júri. A corte local apontou que a tramitação do processo acabou sendo prolongada porque os autos são físicos e também devido às restrições provocadas pela pandemia da Covid-19. No STJ, a sexta turma concedeu o habeas corpus devido à demora do Poder Judiciário de Pernambuco e comunicou o Conselho Nacional de Justiça sobre o caso, a fim de que o órgão tome as providências que entender necessárias. A relatora, ministra Laurita Vaz, destacou que a ação penal não avançou com a celeridade esperada nos últimos anos, caracterizando assim constrangimento ilegal, de forma que não é possível manter a prisão preventiva. O Ministério Público Federal se manifestou de forma contrária a um pedido do Sindijude de Pernambuco para o pagamento de auxílio tecnológico aos servidores do Tribunal de Justiça do Estado. Madeleine Machado. Em Pernambuco, uma lei estadual assegurava aos servidores da Justiça o pagamento de R$ 233 mensais para gastos com equipamentos e internet no teletrabalho. Há quase um ano, o auxílio tecnológico foi barrado pelo Conselho Nacional de Justiça. Isso porque o auxílio contraria resoluções do CNJ que estabelecem o dever dos servidores de dispor de espaço físico, mobiliário e equipamentos próprios e adequados quando optam pela prestação do trabalho remoto, sem possibilidade de os tribunais arcarem com esses custos. A Constituição confere ao CNJ a competência de controlar a atuação administrativa e financeira do Judiciário, podendo descontinuar atos administrativos, revê-los ou fixar prazos para adequação da lei. Na manifestação, o Ministério Público Federal destaca que o Conselho Nacional de Justiça agiu dentro de suas atribuições ao impedir o pagamento do auxílio. Na sessão desta quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a inelegibilidade de Wendel Fagner Cortez, candidato a deputado estadual nas eleições de 2022 pelo Partido Liberal do Rio Grande do Norte. Ele foi condenado por posse de munição de uso restrito, crime classificado como hediondo. Ao apresentar voto vista, o ministro Raul Araújo destacou que a inelegibilidade atende ao caráter de interesse coletivo do direito eleitoral. No âmbito do direito eleitoral, onde há de prevalecer o interesse coletivo, deve mesmo prevalecer a compreensão acerca da inelegibilidade do recorrente. A lei de inelegibilidades visa assegurar a igualdade da disputa e também escoimar do processo a possibilidade de eleição de pessoas que não tenham a necessária idoneidade para representar bem a coletividade, de modo que eu peço venha a divergência para acompanhar o eminente relator, negando provimento ao agravo interno do candidato e mantendo, por conseguinte, a conclusão por sua inelegibilidade. A Escola Judiciária Eleitoral do Paraná promoveu um encontro para discutir a promoção da igualdade racial na política. Maíra Alves. A Escola Judiciária Eleitoral, AEG, do Paraná, apresentou o seminário Caminhos para a Igualdade Racial na Política, com o objetivo de debater com a sociedade, em especial com os representantes de partidos políticos, a necessidade de tornar o acesso à política cada vez mais inclusivo. Participaram do evento diversas instituições, como o Tribunal Superior Eleitoral, a Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Paraná, além de organizações ligadas à promoção da igualdade racial e representantes políticos. A assessora do Núcleo de Inclusão e Diversidade da Secretaria-Geral da Presidência do TSE, Samara Pataxó, destacou que iniciativas como essa são fundamentais para a nossa sociedade. Ressaltar a importância de que iniciativas como essa possam ser reproduzidas e replicadas por diversas instituições, sobretudo considerando que a gente ainda vive numa sociedade que ainda é muito racista, desigual,
Então, atividades, eventos que promovem esse tipo de discussão é muito importante para agregar conhecimento e poder abrir as mentes das pessoas e das instituições de que ainda é possível superar as desigualdades raciais, sociais que ainda afetam as nossas vidas em sociedade. A seguir, Justiça determina que a Universidade Federal aceite matrícula de estudante carente e passou para o curso de Medicina na vaga de cotista. Voltamos já. Agora a gente fala sobre o caso da estudante Lívia Letícia do Pará, que gerou comoção nas redes sociais nesta semana. Lívia mora com os avós, que são doentes, faz bicos de garçonete e enfrenta muitas dificuldades financeiras. Mesmo assim, ela teve o ingresso no curso de medicina negado porque não teria comprovado a cota renda. Mas, por determinação da Justiça, a Universidade Federal do Pará terá que confirmar a matrícula da estudante, como conta o repórter Renato Rosa. Na foto, Lívia e a avó cadeirante comemoram a aprovação do curso de medicina. Uma alegria que durou pouco. Logo depois desse registro, a estudante teve a matrícula negada. Eu lembro que foi desesperador. Eu só tenho essa palavra para definir tudo que eu senti quando eu descobri. Eu me senti completamente desesperada porque eu sabia que dificilmente eu conseguiria sozinha reverter essa situação. Segundo a Universidade Federal do Pará, o ingresso foi negado porque a estudante não teria comprovado a cota renda, que deve ser abaixo de um salário mínimo e meio bruto por pessoa do núcleo familiar. Tudo parecia perdido quando uma amiga mostrou a realidade de Lívia e da família nas redes sociais. A estudante mora nesta casa em um bairro pobre de Capanema, no interior do Pará, com a avó e o avô, que está doente e acamado. A situação sensibilizou um advogado, que de forma voluntária resolveu defender os interesses da estudante. Foi quando a ação chegou à Justiça Federal no Pará. A falha da Universidade Federal do Pará, nesse caso específico, foi justamente não proporcionar ao candidato a transparência e a segurança necessária no envio e na entrega dos documentos. Porque, como pode muito bem ser visto lá, eles entregam um protocolo sem nenhum tipo de segurança que o candidato entregou aqueles documentos. Então fica muito à mercê da universidade. Para mim, essa foi a principal falha deles nesse sentido. Lívia conseguiu eliminar, obrigando a Universidade Federal do Pará a matriculá-la. Na decisão, o juiz federal Bernardo Horta afirmou que a estudante juntou o comprovante de inscrição do Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Logo, a exigência do edital para fins de comprovação de renda de até um salário mínimo e meio está satisfeita. A médica que eu pretendo ser é para ser como a pessoa que eu sou, né? Eu espero poder passar segurança para os meus pacientes, espero poder sair bem-sucedida das minhas cirurgias. Sei que isso não vai acontecer sempre, mas eu pretendo dar sempre o meu melhor. Então, a médica Lívia vai ser aquela que está sempre dando o melhor e passando segurança. Muito empática e sempre que puder vai estar ajudando alguém, né? Assim como todos sempre ajudam ela. Você vai conhecer agora um exemplo que vem de Belo Horizonte. A Justiça Mineira quer ouvir instituições, faculdades e a sociedade civil para buscar sugestões de melhorias para a população em situação de rua. O trabalho já começou e quem conta para a gente é a repórter Renata Marques. É de luta a história de vida de Thaís. Ela foi abandonada pelos pais nas ruas de Belo Horizonte aos 6 anos de idade. Passou por dificuldades e hoje, como agente social da Pastoral de Rua, oferece apoio a quem precisa e se considera instrumento de transformação na vida de muitas pessoas. Desde lá eu vim crescendo, eu fui uma criança abandonada, eu fui uma menor infrator, acabei virando uma egressa prisional, sou uma mulher negra e tenho trajetória de situação de rua. E com tudo isso eu nunca tive nada. Hoje eu quero fazer questão de aprender porque eu posso levar para o meu colega, para a minha colega, para aquelas mulheres, para aquelas trans, para aqueles homens que estão ali, que esse direito realmente existe e que a gente tem condição de chegar nele e tomar posse. A realidade que ela enfrentou é a mesma de milhares de pessoas em situação de rua.
De acordo com o último censo realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, divulgado em fevereiro deste ano, 5.344 pessoas vivem nas ruas da capital, número 3 vezes maior que o registrado em 2013, quando essa população somava 1.827 pessoas. Homens e mulheres que tiveram voz na audiência pública promovida pelo Comitê Pop Rua Jus e pelo Núcleo de Voluntariado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Várias reivindicações foram ouvidas. A principal foi por moradia, mas houve também uma importante demanda por informações relacionadas ao acesso à justiça. De acordo com Samuel, que também oferece apoio a quem enfrenta a situação de desamparo, muitas pessoas que vivem nas ruas da cidade têm direitos que desconhecem. Tem pessoas que estão na rua que têm benefícios esquecidos, recursos esquecidos e que não têm nenhum acesso à justiça. Então essa audiência, ela vem de encontro às nossas reivindicações, que é de abrir a porta da justiça para que essas pessoas possam se encontrar e encontrar seus processos nesse lugar. Para o juiz diretor do Foro da Comarca de Belo Horizonte, Sérgio Fernandes, tornar a justiça acessível é o principal objetivo de encontros como realizado nesta quarta-feira. A audiência pública, na verdade, ela tem várias importâncias, né? Uma delas é a questão do combate à invisibilidade. A própria situação de você estar ouvindo, você estar junto, você estar conversando, você estar estruturando uma rede, já é muito importante. Outra situação é a questão do acesso à justiça. Existe uma assimetria muito grande no acesso à justiça. A população mais vulnerável não consegue, às vezes, chegar e exercer o direito à jurisdição, que é o direito básico, fundamental de todos os outros direitos. Então, em razão disso, é uma chance, né, de nós conversarmos, de nós ouvirmos, né, escutarmos e para conseguir fazermos um diagnóstico, principalmente na questão do acesso à justiça, e a partir daí os encaminhamentos eles vão sendo enviados tanto para os órgãos públicos, né, quanto, por exemplo, a formação de comitês, né, quanto também para a mudança operacional dos próprios prédios dos fóruns. Todas as sugestões e demandas apresentadas durante a audiência pública serão estudadas. A ideia é levar cada assunto a quem, de fato, pode contribuir na construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e equilibrada para todos. O nosso foco dessa audiência pública é de acesso da população em situação de rua ao Poder Judiciário. Esse é o foco principal. Agora, vamos ouvir outras demandas e fazer os encaminhamentos. Sei que a maior demanda é de moradia, mas aí já foge da alçada do Poder Judiciário. Mas vamos fazer os encaminhamentos para quem é devido. Nós estamos, assim, num momento de desenvolvimento das políticas, né? Nós temos políticas já tipificadas, feitas pela assistência social, serviços públicos, mas sempre é importante avançar, né? Nós temos uma resolução hoje do Conselho Nacional de Justiça e nesse coletivo aqui, com outras instituições de Estado, instituições da sociedade civil, é possível propor, né, um pouco mais para que o acesso à justiça, né, o acesso à ordem jurídica justa, às instituições de Estado, ao Judiciário, ao Ministério Público, possa ser universal, né? E hoje à noite tem estreia aqui na TV Justiça, é o 3 em 1, novo programa produzido pela Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça, que vai destacar mulheres que fazem a diferença na sociedade nas mais diversas áreas de atuação. De um lado do estúdio, Samantha Peçanha, Fátima Uchoa e Kátia Gomes, 3 experientes jornalistas do STJ. Um programa só de mulheres, mas sem essa ideia de exclusão ou separação do espaço masculino, viu? Do outro lado, mulheres que fazem a diferença, seja na área de atuação ou em projetos de impacto social. É importante para mim, menina, saber que cada menina pode ser o que quiser. Juntas na telinha, elas formam o 3 em 1, novo programa da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, com a proposta de preservar aquela conversa leve e descontraída, mas sem perder o foco na carreira, experiência e atuação profissional da convidada. O programa de estreia é com a embaixadora da Suécia no Brasil, Karin Wallenstein.
A primeira temporada do 3 em 1 entra no ar dia 23 de março na TV Justiça, às 9h30 da noite, com reprise na segunda-feira, às 11 da manhã. Você também pode acompanhar nas redes sociais e no canal do STJ no YouTube. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.